Então, só os irmãos com a paz do Senhor. Vou tentar cantar um hino bastante simples aqui e continuar com a nossa gravação. Visto que o meu violão ficou incrédulo. Bom, tem jeito. Deixa quieto. Está dar uma parede para abrir o aplicativo de afinação, senão a corda velha não vai. Coisa velha já tem que estar jogando fora. Ainda bem que eu não sou velho. Eu não consigo para fazer, não fica velho, nem velho, porque senão fica velho e começa a ficar com dor de croque, dor de cotovelo, paixão recolhida, e até dor de cor não dá. Aqui, Paulo, eu já falei para vocês que ele fala muito sobre a fé. O termo da mensagem de Paulo é a fé. Salvos pela fé. Salvos pela graça. E aí nós vamos ver que ele vai entrar numa briga com os Gálatas, que os Gálatas se firmavam nas obras da lei. Existe bem distinto o evangelho do Sinai e o evangelho da cruz. O evangelho do Sinai é olho por olho e dente por dente. Isso também fala da soberania de Deus, do determinismo. Isso que empregou muito foi Wesley e Calvino. E aí em 1906, acho que foi. E daí que... em 450. É porque Martinho Lutero era arminiano. Eu vou explicando para vocês entenderem. Então, sobre essas duas teses, uns diziam que salvo para sempre. Não é assim, meu irmão. Você pode perder a salvação. Você pode usurpar o sangue de Cristo, como Saul fez, ou melhor, Esaú usurpou o direito que lhe estava proposto e vendeu o direito de primogenitura e a bênção também. O cristão pode vender o direito de primogenitura e a bênção. E Paulo agora ele faz aqui, nós vamos ler aqui no Evangelho aqui Paulo, Romanos 1,16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro aos judeus e segundo aos gregos. Porque não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque é poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra a alma e o espírito, as juntas e medulas. Então ela entra e ela discerne qual é a intenção do coração e do espírito. A palavra de Deus. Quando Jesus disse que a minha palavra é espírito e vida. Então, quando você está lendo, você está orando, você está falando com Deus. Quando você está lendo a palavra de Deus, é Deus falando contigo. Como é que o Espírito Santo entra na tua cachilota, na tua mente e no teu coração? Mesmo, o apóstolo diz assim, que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Como que uma criança aprende a falar? Ouvindo. Como que nós vamos entender alguma coisa de advertência? Ouvindo. Como nós vamos crescer alguma coisa que vem? Nós ouvindo. Uma boa mensagem, que quer seja ela ruim ou má, mas o Evangelho é boas novas de salvação. Ela disse, ele não me envergonha. Por que ele não se envergonha? Porque pode ser o maior pecador. Lá, eu não tenho ninguém aqui no Brasil para comparar. Eu podia comparar o dois que eu conheci pessoalmente. O Bandido da Luz Vermelha, que era catarinense, e o Setembrino, que também era rio-sulense. Morava vizinho dele. Ele tinha, eu disse que tinha 11, o outro disse que tinha 111. 11 crimes, eu ouvi ele dando uma entrevista na rádio. Por causa disso que eu disse que era 11. Ele era um matador de aluguel. Tinha 77 anos. E sabe o que aconteceu com ele? Na última hora, Deus falou com o irmão diácono chamado José Demétrio. Foi lá e visitou ele. E ele aceitou Jesus. Para vergonha minha, nenhum pastor quis enterrar ele ou fazer o culto de corpo presente. Por quê? Porque ele era criminoso. Meu irmão, deixa Deus falar contigo agora nessa mensagem. Teria alguma esperança do ladrão da cruz? Não, né? Teria uma esperança da mulher que tinha 5 maridos? E o quinto que ela tinha não era dela? Não, né? Teria esperança para o eunuco? Vocês sabiam que os portugueses vinham aqui para o Brasil catequizar os índios e os pretos? Os índios, né? Tudo misturado, que vinha lá. Né? Os índios e os negros que vinham da África. Sabe por quê? Porque tinha uma ala da Igreja Católica que dizia que preto e índio não tem alma. É, querido. Você não fez ciências das religiões? Você não conhecia história? Por causa disso, eles vinham catequizar os índios. Porque uns, eles não se importavam quantos morriam no porão do navio, porque era que nem animal. E outros não, vamos cuidar que eles têm alma. Em outras palavras, sentimentos cristãos, qualquer coisa. Qualquer bandido, lá no fundo dele, tem uma centelha de todo ser humano. Da origem em que o homem foi criado. Ele foi criado santo, perfeito. Depois que veio o pecado e contaminou. Por causa essa desejo de perfeição, Adão ensinou os seus filhos a oferecer sacrifício. Por causa disso, todas as denominações, eu fiz o evangelho transcultural. Aí um diz assim, os filhos de uns cornos aí, ó, diz, não, para participar da minha igreja, tem que vestir vestido comprido. Uhum. E cabelo comprido. Uhum. Seu jumento. E as pessoas lá da África, que nunca, as mulheres que nunca cresceram o cabelo, então vão tudo para o inferno por causa do cabelo. Veja que então, deu para entender? Há 7 tipos de julgamento diante do trono. Para os salvos. Para os salvos é 2. Mas para os outros são mais 5 espécies de julgamento. A nação de Israel também é 2. E para nações, deixa quieto. Agora Paulo, Deus está usando Paulo, ele já começa de cara, enfrentando os judeus e os gregos. Olha o que ele diz. Porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto dos judeus como dos gregos. De fato, no evangelho, a justiça se revela
se revela única e exclusivamente através da fé. Conforme diz a Escritura, o justo viverá da fé. Aí tinha uma ala que Jesus passou o maior trabalho com eles. Você lê o capítulo 6 de São João. Quando Jesus partiu o pão e disse, esse é meu corpo. Tomai e comei. Entende? Quando Jesus comeu espiga de milho, os discípulos, no sábado, aboliu o sábado. A salvação é pela fé, não é para as obras da lei. Isaías diz que a nossa justiça diante de Deus é as nossas obras diante de Deus é como trapo de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? É um modos hoje em dia que as mulheres usam. Naquele tempo não existia isso. Aí pegava aquilo, não se lavava, jogava fora. Porque não tem mais retorno. Isso. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Eu vou ter que parar. Volto já.